Vimos ontem que para o desenvolvimento do discipulado é necessário que apliquemos as nossas forças, as nossas energias, nossa determinação, mas no poder de Cristo. Devemos ter disciplina e devemos contar com o poder do Senhor Jesus Cristo à nossa disposição. Devemos dominar os nossos desejos carnais. Devemos dominar a nossa tendência natural, a nossa tendência pecaminosa. Para isso, nós precisamos cuidar da nossa vida, cuidar de cada um dos detalhes da nossa vida. Vimos ontem também que os atletas precisam cuidar da alimentação, precisam cuidar dos exercícios, do regime alimentar. Quando você trabalha, quando você estuda, você também tem que se empenhar. E muitas vezes, irmãos, esse empenho no estudo, esse empenho no trabalho, não é uma coisa agradável. A minha mulher costuma dizer que trabalho dói. Para certas pessoas, estudar dói. Dói, não é natural. Você precisa se empenhar. Nós devemos cuidar das satisfações dos nossos desejos pessoais, irmãos. Porque os nossos desejos pessoais, normalmente, são aqueles que nos acomodam, que deixam você sem ação, que deixam você dormindo, se é isso. Veja o que a Bíblia fala, o profeta Jeremias fala sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos desejos naturais. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e incorrigível. Quem o conhecerá? Jeremias aqui está falando do nosso cérebro, do nosso pensamento, quando fala no coração, está se referindo a isso. E outras versões desse verso diz assim: ele é perverso, ele é desesperadamente corrupto, ele é sem esperança. Não há nada que engane como ele. Não há nada que engane tanto quanto ele. É terrivelmente cheio de maldade. Sabe, irmãos, parece que nós estamos com o coração complicado, com a mente complicada. E estamos mesmo. Por quê, irmãos? Porque nós temos uma natureza pecaminosa. E todos os desejos naturais do nosso coração têm esta tendência pecaminosa. Devemos cuidar das nossas vontades, cuidar dos nossos desejos. Verificar se os nossos desejos estão de acordo com a vontade e com o plano de Deus. A Bíblia mostra alguns exemplos, a lição da nossa escola sabatina mostra alguns exemplos de personagens bíblicos que seguiram os seus desejos em detrimento da vontade de Deus. O primeiro deles, irmãos, é Davi. Davi e Betseba. Davi era rei. E Davi estava passeando no palácio, lá no terraço do palácio, após o almoço. E aí ele viu uma moça bonita. Uma moça bonita, a Bíblia diz assim, ela era formosa. E agora, então, porque ela era formosa, ela ficou desejável. O que foi? Davi falou assim: eu tenho que deitar-me com essa moça. Vai lá ver quem é ela. E o que resultou, irmãos? Com o poder real que ele tinha, ele acabou consumando esse adultério. E esse adultério resultou ainda num assassinato. Veja, se ele tivesse dominado o seu desejo no primeiro momento, como um incêndio, irmãos. Um incêndio, se você deixar que ele se propague, ele fica muito difícil de ser debelado. Mas se você puder apagá-lo nas primeiras chamas, você vai evitar o incêndio. O que Davi podia ter feito era isso. Viu a moça, viu que era desejável, mas virasse as costas. Não fosse atrás do seu desejo. Eva também fez isso, irmãos. Ela viu a árvore, ela viu a fruta. O Senhor havia dito que não era para comer a fruta. Ela viu a fruta e viu que era boa para comer, era bonita, era desejável também, agradável aos olhos. Esse termo desejável, irmãos, é complicado. Você deseja e daí você atua no sentido de cumprir, de satisfazer o seu desejo. Seja ele de acordo com a vontade de Deus ou não. Com Eva, o que aconteceu quando ela viu tudo isso e tramou esse plano, pensou, ela também devia ter fugido no primeiro momento, embora de perto da árvore. Não, mas ficou olhando, viu
achou que era boa, achou que era desejável para dar entendimento, e daí ela comeu e houve a queda dos seres humanos. A lição também fala de Pedro quando teve uma dupla atitude com relação aos novos conversos. A questão naquele momento na igreja cristã primitiva era a aceitação dos gentios, a aceitação dos estrangeiros, porque os judeus ainda se entendiam como o povo escolhido de Deus e os detentores do relacionamento com Deus, exclusivo. Pedro e Paulo já estavam trabalhando no sentido de que os gentios fossem aceitos. Pedro tinha tido uma visão, um sonho com relação a isso, e ele se associava com os gentios nas refeições. Aí, quando chegaram os judeus, ele se separou. Se separou por quê? Ele pensou, falou assim: não posso ficar mal com os meus patrícios, não posso ficar mal com os judeus. Deixa eu ficar por aqui, separado dos gentios. O seu gosto não era o que devia ser feito, mas era contra a vontade de Deus. Veja o conselho de Pedro, irmãos, o próprio Pedro, 1 Pedro 1,13. Portanto, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Sede sóbrios quer dizer o seguinte: saibam se controlar, continuem alertas, tenham autocontrole. Esperai inteiramente na graça. Não vão sair por aí fazendo as suas vontades, porque isso não vai dar certo. Continuem alertas. Qual é o nosso discernimento, irmãos? Qual é o pensamento? Qual é o pensamento que dá a direção dos nossos atos? Nós devemos controlar as nossas mentes, controlar a nossa mente, o nosso pensamento e os nossos desejos. É preciso de disciplina, muita disciplina espiritual. É preciso estar alerta. O que é que nós precisamos mudar na nossa vida, irmãos? O que é que nós precisamos mudar nos nossos desejos? Quais são os nossos desejos pessoais que atrapalham o nosso relacionamento com Deus? Devemos, cada um de nós, irmãos, fazer uma análise honesta, e saber assim: tal coisa está me afastando de Deus. Eu preciso tirá-la da minha vida. Que Deus nos ajude, que a gente possa fazer isso e possamos a cada dia estarmos mais de acordo com o plano de Deus, estarmos mais fazendo a vontade de Deus e menos os nossos próprios gostos. Porque os nossos gostos, irmãos, como diz o texto lá de Jeremias, os nossos gostos podem ser sem esperança, podem ser desesperadamente corruptos. Deus abençoe a cada um de nós nessa intenção, nesse objetivo de sempre fazer da melhor maneira a vontade de Deus.